livro de Josué, para nós ler alguns versículos da santa palavra do Senhor nesta noite. Honras e glórias ao nosso Deus por tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele fez e continua fazendo. Glória a Deus. Curando, libertando, transformando vida, fortalecendo, agraciando, pois é maravilhoso. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O livro de Josué, no capítulo 10, vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Livro de Josué, no capítulo 10, no versículo, vamos ler no versículo 6 em diante. Glória a Deus. Vamos ler então. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente, e nos livra, e nós ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão. E perseguia-os pelos caminhos de Sebe, Bet-Erom, e feriu-os até a Zeca, a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Orem, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel, que o mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel, e disse: na presença dos israelitas, sol, detente a Gibeão, e tua lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, por ser quase um dia inteiro. Então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvi do Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Até aí as palmas para Jesus. Que lindo, irmão, nós confiar em Deus de verdade e não deixar resvalar por nada desta vida. Quantos testemunhos de homens de Deus, quantos testemunhos de mulheres de Deus, testemunhos santos, sadios e perfeitos, quantos testemunhos lindos, quantas maravilhas, quantas
muitas maravilhas que Deus fez. Ó Josué, o povo pedindo socorro, venha nós ajudar, e ele foi ajudar o povo que estava cercado pelo inimigo. Hoje, não lutamos com lança, com espada, lutamos com a palavra de Deus, com jejum e oração e vigilância e santidade, porque escrito está em outro livro: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal espalhado nos lugares celestiais. Aonde estiver um crente, aonde estiver um cristão verdadeiro, ali está ao teu redor espíritos malignos para fazer estripulia, escândalo, entrando naqueles que são somente crentes e não cristãos, que são conhecedores da palavra, mas não obedecem à palavra de Deus. Quantos pastores, quantos líderes religiosos sofrem com muitos da sua congregação por causa de não dar ouvido à palavra de Deus. Um dia talvez se converteram, mas se esqueceram as enxurradas desta vida, as coisas de Deus. Foi para a enxurrada desta vida, as tentações desta vida, foi-se, aí perderam o desejo de servir ao Senhor, por uma novela, por um filme, por coisas escondidas e pecaminosas, e foi descaindo e caindo, desmorecendo e morrendo na fé, sem ter mais ânimo das coisas de Deus. Que coisa triste, ao que se vê, gritos e choros, as pessoas de bem chorando, assustadas, atribuladas e angustiadas, por ver a decadência cristã na face da terra, em todos os sentidos. Mas vemos o espírito de ânimo que Josué, chamado de Deus, porque o chamado e escolhido, ele é diferente de uma pessoa que brinca com as coisas de Deus, não dá valor para as coisas de Deus. A pessoa que tem um nome, sabe de cor as coisas de Deus, mas deixa em terceiro plano, em segundo e terceiro plano, esse não dá fruto, porque Deus disse: buscar o reino do céu em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Por aqueles que ouvem a palavra e não obedecem, por aí que vemos escândalo no meio da igreja, no meio do povo chamado cristão, porque se veste como crente, fala como crente, age como crente, vai na igreja, mas lá fora testemunhos são péssimos, testemunho é terrível, testemunho é misturado com o mundo, as coisas misturadas. A santidade de Deus não se mistura com coisas do mundo, não se mistura com as coisas banais. Todo mundo fala em Deus, mas tem intimidade com Deus, como os santos do passado. É isso que nós temos que ter. A Bíblia nos diz, amados irmãos, Enoque, o primeiro homem a falar que Deus havia com milhares dos seus santos para julgar e condenar os ímpios lá no início. E esse homem, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E quando o homem e a mulher andam com Deus, para o mundo ele não serve mais. Quando o homem e a mulher andam com Deus, o mundo despreza, o mundo não gosta, porque ele é diferente em tudo, porque ele conhece o seu Deus, ele tem intimidade com Deus. Então, diz que Enoque foi transladado da terra para o céu. Esse homem que falava com Deus, andava com Deus. Outra pessoa também que andava com Deus e tinha zelo com as coisas de Deus, Elias, não provou a morte, subiu num carro de fogo, a Bíblia diz. Josué, o servo do Deus vivo, Deus disse para ele: não te espante, não te atemorize, porque eu sou contigo. Não te espante, porque claro que tinha espanto, era cercado de inimigo de todos os lados, era cercado. Hoje o homem que se diz cristão, a mulher que se diz cristã, parece que não tem perseguição nenhuma. Por quê? Porque a boa conduta, com certeza, já foi embora correndo. Por isso que não é perseguido por ninguém. Mas o crente é perseguido por ele fazer o bem, andar com Jesus. Então, é Deus dizendo: não te atemorize, não te espante, porque sabia que o povo de Deus, chefiado por Josué, estava no meio de um povo ímpio que queria ver derrota de Israel.
Porque Israel tinha doutrina, tinha ensinamento diferente do povo. Tinha ensinamento muito diferente do que o povo do povo daquela época, como hoje a diferença. A diferença, não tem diferença de pedras preciosas, bonitas, valorosas, e a diferença do valor de um diamante e de outras pedras, que têm o seu valor, são lindas, mas nunca chegam ao valor de um diamante de primeira linha, assim. É aquele homem, aquela mulher que tem intimidade com Deus, que conversa com Deus. Deus fala com ele, Deus fala com ela, orienta ele, mostra em sonho, fala com ele, porque ele vive no mundo, mas não está entrincheirado, não está entrelaçado nas coisas do mundo, porque Jesus disse: eu não sou do mundo, Pai, e eles também não são do mundo. Dei a sua palavra e o mundo aborreceu eles, porque eles guardaram a tua palavra. E quando o homem e a mulher guardam a palavra como ela é, ele é perseguido pelo mundo. Então a queixa que o povo está se queixando muito do evangelho, como diz, do que ele está plantando. Foi chamado para ganhar almas com o seu bom testemunho, e o seu testemunho não aparece. Não aparece o seu bom testemunho. Mas nós estamos falando somente disso, estamos falando de homens e mulheres verdadeiramente que têm contato com Deus. Josué era um deles, a ponto de lutar por uma vitória, lutar tanto por uma vitória, que disse para o sol e disse para a lua: não se mude. Como diz, fica parado, até que ele tivesse a vitória para Israel. Então é uma peleja. E o sol, diz que o sol parou com a voz de Josué por quase um dia inteiro, quase um dia inteiro. O sol não se apressou a sair, e nem a lua também. Ficaram detidos pela voz de Josué, porque tinha zelo com Deus. Deus era com ele, porque ele falava, o Senhor confirmava. O que ele falava, o Senhor confirmava. Glória a Deus. E confirmou, e diz que nunca houve antes e nem depois de Deus, o sol, ouvir a voz de um homem. A que distância está o sol? Quantos quilômetros da terra está o sol? E como é que ele ouviu a voz de Josué? Por que ele ouviu? Porque até o sol sabia que Josué era chamado de Deus para ficar apacentando o povo de Israel depois de Moisés. Moisés também, Deus não permitiu mais ele sobreviver, ficou Josué. E olha que Josué, se você for ler a história dele, são vitórias, uma mais grande do que a outra, porque ele confiava em Deus e obedecia a Deus, a ponto dele ver anjos de Deus vindo ao encontro dele com espada na mão. Ele perguntar: o Senhor é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Que o anjo, conversar com o anjo, conversar com os seres celestiais. Ele disse: eu venho como o chefe do exército de Deus, o Todo-Poderoso. Aí Josué se prostrou. Que lindo que é. Homens e mulheres de Deus que conversaram com Deus, que conversam e sentem na hora que está conversando. Sabe a hora que ele está pertinho do Senhor e da Senhora? Quando se dobra seu joelho, rasga seu coração puro igual o coração de uma criança, que desce aquelas lágrimas no seu rosto. É o Senhor. Você diz: eu estou sentindo uma alegria tão grande, uma alegria, estou chorando de alegria, um negócio tão extraordinário que está vindo sobre a minha vida. É o Senhor que está visitando, falando no íntimo do coração daquele homem e daquela mulher, como fez para Josué. Todo mundo fala, Deus fala, mas é intimidade com Deus. É mais fácil ter intimidade com coisas pecaminosas do mundo, e separa o chamado crente, separa ele das coisas de Deus. Essa intimidade comum mata a fé do crente. Ele vem na igreja e não sente nada. Ele não tem mais temor, não sente mais alegria nas coisas de Deus. Já
ficou rastro de saudade. Porque não está mais com interesse, porque as coisas do mundo pecaminoso, escondido, matou a sua fé e fez afastar o Espírito de Deus daquele homem, daquela mulher, daquele rapaz, daquela criança, daquele adolescente. Porque não chora mais, não sente emoção nas coisas do mundo. Você sente alegria, juntamento de coisas pecaminosas, de falar bobagem, de falar mal da vida dos outros, e não prazer de estar na casa de Deus, ou vou ver o irmão hoje, ou vou contemplar a fé dos irmãos, ou está dando glória a Deus. Não está aí. Nós não podemos levar uma vida de fantasia, só nome de crente, e achar que já está bom, estamos aguardando a volta de Jesus. Nós temos que sentir Ele na nossa vida, nós temos que ter certeza de salvação, que nós somos salvos. Se nós recolher hoje, nós somos salvos. Se tocar a trombeta agora, nós subimos com Ele, porque nós abandonemos, nós amamos a Ele mais do que o mundo, mais do que as concupiscências do mundo, como os santos fizeram. Nós deixaram bom testemunho das coisas divinas e santas. Glória a Deus. A queixa aí fora, a queixa de pessoas que dirigem, que congregam, é uma queixa de desespero e de tristeza, porque ninguém não fala mais de sã doutrina, santidade, amor, respeito, educação, temor para com Deus. Não, tem que estar de asveio com o mundo, na igreja onde congrega, no corpo, na casa, tem que estar de asveio com as coisas do mundo. Glória a Deus. E Jesus disse: eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Antes, quando alguém se convertia, ninguém achava difícil de abandonar as concupiscências do pecado. Perguntava para o dirigente: Senhor, me ensina, eu aceitei Jesus, agora o Senhor me ensina o que eu tenho que fazer. Ele diz: primeira coisa, tira a televisão de lá que está matando a tua espiritualidade, matando a tua fé, e vai matando a tua família e teus filhos, tirando o prazer de você servir a Deus. E ninguém achava difícil de fazer. Convertiam de verdade, se convertiam de verdade. Ninguém dizia: nossa, mas tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Não, era de bom grado, porque Deus manda ensinar a verdade. É de bom grado, não é estar empurrando como um trator de esteira, com uma corrente, amarrar e puxar. Não, é tudo pelo amor, porque se for esforçado, Deus não aceita também. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Até Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nascer de novo. Nós nascemos uma vez, precisamos nascer de novo. Já conhecemos a verdade. A palavra do Senhor nos ensina. O próprio Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo não pode ser o discípulo dele. Não negar os seus costumes, o seu eu, sua vanglória. Amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Amar a Deus, porque tem exemplo na palavra de Deus. Tem pessoas que não sabem. Se você perguntar o que está escrito no Salmo 3, o que está escrito no Salmo 1, o que está escrito no Gênesis capítulo 12, não sabe. Mas com certeza sabe tudo que filme e novela que está no seu celular. Por isso que morre na fé, por isso que anda na blasfêmia, na murmuração, no pecado, na iniquidade, e não cresce, não ama ninguém, não ama as coisas de Deus. Quem não ama as coisas de Deus não pode amar o próximo, porque está desligado de Deus. É como um fio de energia, se não colocar ele, o fio de cobre com fio de cobre, não acende a energia, não acende a luz, não dá o movimento que vai gerar energia numa casa ou na cidade, em toda parte. Se estiver desligado da videira, Josué estava ligado, ele conversava com Deus, ele fazia tudo pela ordem de Deus, fazia ordenança de Deus e não mudava. Então pode ver o valor, você pode pesar na balança um ser humano pelo valor que ele dá pelas coisas de Deus, pelo culto, pelas coisas de Deus, pelo testemunho. Você pode pesar na balança, o valor se dá para as coisas do mundo, pelas coisas de Deus.
Você conhece o crente, pelos frutos conhece a árvore, Jesus disse. Está cheio de crente, mas você não vê alguém dizer santidade. Você não vê alguém pregar contra o divórcio, diz que pode desquitar e casar de novo, sendo que o dono da igreja falou que ambos cairão em adultério. Está escrito que o adulto não entrará no céu, e tem pessoas encobrindo esse pecado, dando ceia, incentivando. E Jesus já preveniu que muitos, com certeza líderes, dirão para ele naquele dia: Senhor, mas em seu nome nós expulsamos demônio, fizemos muitas maravilhas. Cego enxergou, mudo falou, paralítico andou. Eu direi abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim que praticaste a iniquidade. Só falar em Jesus, em Deus em vão, não adianta nada, irmãos. A carne não é convertida. Tem que a carne ser convertida igual de Josué, igual de Gideão, que mesmo estando malhando o trigo, lá o anjo foi falar com ele também. O anjo foi falar com ele para ele livrar Israel dos medianitas. O homem que não era de guerra nunca deu um tapa em ninguém. Mas eu sou fraquinho, eu não sou disso. Não, mas você vai na sua força e livrará Israel. Então, se é o Senhor que fala comigo, então o Senhor espere que eu vou buscar um presente para o Senhor, um alimento. Porque todo o sinal de bondade do ser humano convertido é bondade, educação, amor para o próximo. Ele disse: então pode ir que eu fico esperando. E ele, o anjo com cajado, semelhante de um homem. Aí ele trouxe o guisado de uma carne, um molho de carne e pão, numa bacia, uma vazia, e daí trouxe para o anjo, você que era um homem, pensou que era um profeta. Aí o anjo disse: coloque nessa penha um lajedo assim que tem, que não nasce mais, coloque ali, despeje. Ele despejou o molho, colocou o pão ali, tudo conforme o anjo falou, e o anjo só pegou a ponta do cajado e tocou lá, saiu fogo daquele lajedo de pedra e queimou tudo aquela dádiva que trouxe para o anjo, para aquele ser comer, e o anjo desapareceu misteriosamente. Disse: ai de mim que vi Deus, ai de mim que eu vi Deus. Então, como diz, por que Deus se manifestava? Porque havia santidade. Glória a Deus. Havia santidade na vida do homem, havia santidade na vida da mulher, no seu pensar, no seu sozinho, no seu comércio, no seu agir, no seu proceder. Havia vigilância, havia conversa com Deus. E Deus se manifestava. Que coisa linda, se for ler a Bíblia, você vai acrescentar a sua fé. Você vai dizer: mas que cristão eu sou? Deus não quer falar comigo, claro, nós temos que falar com Ele. Nós começamos com 15 minutos de oração, vamos para 20, daqui a pouco 30, daqui a pouco 30 não dá, tem que ser 40, daqui a pouco tem que ser 1 hora, aí começa a cair poder, e você diz: eu vou parar porque eu tenho que sair, tenho um compromisso lá, pagar uma conta, orar por alguém. Mas está tão gostosa, e às vezes quando não tem compromisso, vai orar, quando o Senhor está te recebendo, te visitando, você ora 1h30, 2 horas, não quer parar mais. O poder é muito grande que cai. E segundo, o que muitos já contaram aqui na terra, que as pessoas olham lá, aquela casa está incendiando, está pegando fogo aquela casa, se assustam e chegam lá para apagar o fogo. Não estava incendiando essa casa, eu vi pegando fogo, labaredas grandes, por causa que aquela pessoa está orando, buscando a Deus com um coração limpo e puro, igual o coração de uma criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o sol, para o sol no vale de Ajalon, e lua também. E a lua não, como diz, não se moveu do seu lugar. E Deus ouviu. Por que eles ouviram? Porque eles sabiam que Josué, o sol e a lua sabiam que Josué era de Deus. E de Deus parece que ele é igual aos outros, mas não é. Enquanto os outros duvidam, não acreditam, eles têm íntima comunhão com Deus.
Por isso que o ímpio estranha e fica invejado e com a sua postura, que tudo dá certo o que você faz. Você se conforma com tudo. Quer uma bênção, se faz campanha de jejum, fala com Deus, Ele vai falar no seu coração se é da vontade dEle ou não, de você receber tais coisas. E Ele cuida dos seus, livra, opera milagre, faz extraordinariamente obras maravilhosas, mas tem que andar conforme o Deus ensinou, conforme Ele falou, porque Ele falou, Ele não diz. A Bíblia diz no outro livro que Deus não é filho do homem, e nem homem para que fala, para que minta e fala e não cumpra. Então tudo que Ele falou de Gênesis, Apocalipse, é o Pai da criação. Ele deixou o livro, assim como Ele fez todos os alimentos para sustentar todos os bichos que Ele criou e o ser humano. Então Ele é maravilhoso, nós devemos respeitá-lo, amá-lo, ter todo o amor possível para com o nosso Deus, que o sinal de Deus na vida de uma pessoa e o Espírito Santo se chama, diz que toda bondade, mansidão, brandura e temperança. Glória a Deus. Então que Deus abençoe, irmãos. Seja abençoado e fortalecido a sua fé, a sua vida física, mental e espiritual. Seja verdadeiramente uma bênção. Sejamos imitadores dos heróis da fé. Vamos aprender com eles como agradar a Deus. Tem o Espírito Santo na igreja. Se nós não deixar entrar o pecado, tem o Espírito Santo na igreja, que Jesus disse que enviaria o Espírito Santo da verdade, nos guiava em toda a verdade. Ele disse, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei da parte do meu Pai o Espírito Consolador, que administra a igreja, que administra, e não podemos deixar entrar o pecado, a iniquidade, porque Jesus já falou para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o inferno traz? Traz vaidade, pecado, iniquidade, diz que me disse, rebelião, e muito mais. Mas a igreja do Senhor não aceita. Então, se vocês souberem que um membro da igreja aqui, ele está em desacordo com a palavra, vocês mais avisam que ele perde a comunhão. Aquele que é batizado está andando, torcendo a palavra de Deus, a igreja não aceita que ele vai escando, porque já são mestres também para ensinar os outros. Não foi chamado para se aparecer, mas foi chamado para obedecer a palavra de Deus, dar bom testemunho. Testemunho, se você ver, diz que me diz. Todas as coisas que torcem a palavra de Deus. Se vocês verem os membros que participam da ceia, que cantam aqui, que tiver e tem desacordo com a palavra, tirem uma cópia, façam um vídeo e traga para nós, para que eles não digam que é mentira. Porque o tempo pode desgastar a pessoa. Que ele é de Deus, ele ama as coisas de Deus, ele quer bem as coisas de Deus, ele tem zelo com as coisas de Deus. Fraqueza, todo mundo tem fraqueza, mas correr atrás do pecado, abandonar as coisas de Deus, ser desobediente à palavra de Deus, ser igual ao mundo. Por que falou que tinha se convertido, se batizou? Então tem que dar bom testemunho, senão perde a comunhão. Gosta de caminho largo, então aqui não é o lugar. Caminho estreito Jesus nos ensinou. Sinceridade, amor, fidelidade, honestidade, brandura e temperança. Nada de mentir, nada de larilai. Jesus não aceita, porque ele é santo. Deus diz, seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. O que é pecado, e homem nenhum pode desmanchar o que Deus deixou escrito, o que Jesus falou. Se ele disse que é para nós amar até os nossos inimigos, não é para nós resistir ao mal, então não é para fazer contenda. Se não é para nós deixar entrar o pecado na igreja, então uma pessoa que é membro, não estou dizendo que tem, mas pode que vocês vejam que se está escandalizando, e nós não vejamos, e às vezes a pessoa não tem mais humildade para chegar e confessar o seu pecado.
Então você chega e conta, seja zeloso. Isso não é contente, é zelo nas coisas de Deus. E Deus vai te abençoar muito, porque vocês têm zelo com Deus. Glória a Deus. Devagarinho, mas honesto, sincero, temente a Deus e de bom testemunho, separado das coisas do mundo. E que Deus te abençoe. Seja abençoado a sua vida física, mental e espiritual. Seja zeloso do bem. Aparta-te do mal. Faz o bem. Faz o bem até para o seu inimigo, diz a palavra de Deus. Claro, o cristão não tem inimigo, mas por causa de ser obediente à palavra de Deus, pode surgir alguns aí contradizendo da palavra de Deus. Nós temos amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo também, na medida que não peque contra Deus. Se você me ama, você tem que me comprar um pacote de fumo, uma grada de cerveja, um litro de pinga, não. Porque agora abriu-se uma oportunidade para você pregar para aquela pessoa o que está escrito em Provérbios sobre essas coisas. Por isso tem que estudar a Bíblia, que quando alguém te falar, você sabe dar as palavras certinho, que não é que você seja ridículo, é porque não agrada a Deus. Para mim não serve, para o outro serve, não serve para mim, não serve para o outro, porque também ele é de Deus. Só que ele não sabe, e eu tenho que zelar para que ele também entenda e compreenda e não deixe, porque aquilo se torna um veneno e é um vício, porque não é um alimento que mata a fome. No outro livro a Bíblia diz: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não pode satisfazer, naquilo que não é pão? Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Está escrito na palavra de Deus. Mas que Deus abençoe e que o Senhor fale no nosso coração. Vamos orar para receber a serva de Deus que vai orar pelos dons do Espírito Santo.